Meus amigos insones, minhas amigas insones, boa noite. Eu sou a Beth e hoje vou lhe contar uma história que irá levar você até o mundo dos sonhos bons. Vamos lá? História de hoje: A Trupe, um conto de Betsaida Mata. Não precisa ficar preocupada, Samantha. Morar aqui é bom. Não sei por que você não quis dividir quarto comigo na República. É muito melhor, mais seguro, fica perto de tudo. Aqui, para comprar um pão, precisa andar uns 8 quarteirões. Eu não quis morar com gente que não conheço. E gosto daqui, gosto mesmo. Fica um pouco longe, é verdade. Leva muito tempo para chegar ao trabalho, mas ao menos eu tenho um pouco de sossego. Não escuto barulheiro de ônibus, não tem buzina debaixo da minha janela, nem sirene. Aqui é uma roça, né, Cristina? É uma roça e é bom, Samantha, porque eu consigo descansar. Duvido que você consiga dormir bem com aquelas malucas da República fazendo festas que varam a madrugada. Imagine só, passar o dia inteiro tirando fotocópia, aquela barulheira, aquela gritaria. Quando chego do trabalho, preciso de paz. Você já trabalhou na copiadora do Nestor, sabe como é? Não tem saudade nenhuma daqueles tempos. Mas agora que tirou o magistério, tem um emprego tranquilo. O quê? Acha tranquilo suportar 30 meninos gritando em uma sala de aula? É melhor ser professora que trabalhar tirando cópia. Aqueles clientes estressados. Já reparou como toda encomenda em copiador é urgente? Além disso, ter que aguentar o seu Nestor gritando na cabeça da gente é duro. Ah, isso é verdade, Cristina. Prefiro 500 meninos endiabrados a ter que ouvir os gritos do seu Nestor. Deus me livre, não quero isso pra mim nunca mais. Às vezes eu acho que vou ficar doida, igual a Aninha, coitada. O que aconteceu com a Aninha, Cristina? Não te contaram? Ela teve um ataque de nervo dentro da copiadora e jogou um grampeador na cabeça de um cliente. O quê? A Aninha? Sim, com aquela voz mansa e jeito de boazinha. Nossa, deu uma confusão. O cliente falou em processo, indenização. Nem sei se ele fez alguma coisa. Ninguém comenta isso lá dentro. Só sei que depois dessa história ela foi mandada embora. Coitada. Pois é, Samantha. As coisas lá estão cada vez pior. Todo dia aquela correria, barulho infernal das máquinas, cliente reclama de um lado, seu Nestor grita de outro, uma confusão. Quando chego em casa, quero sossego. Por isso gosto de morar aqui. O prédio é pequeno, os vizinhos são tranquilos e eu preciso de um lugar silencioso quando não estou trabalhando. Mesmo porque, quando não estou trabalhando, estou dormindo. Meu Deus, eu fico tão cansada. Sei bem como é. O problema é essa pracinha aí embaixo. Toda sexta-feira à noite, junta um bando de playboy e fica cantando e tomando cerveja até de madrugada. Não sei por que eles têm que vir fazer bagunça para os lados de cá. Que ficassem lá pela zona sul mesmo. Difícil dormir com o barulho que eles fazem, viu? Ai, mas esses playboys chegaram até aqui? Pois é. O que me dá mais raiva é saber que sábado, 6 horas da manhã, eu tenho que estar de pé. Eu daria tudo para não ter que trabalhar sábado, Samantha. Já pensou? Um emprego só de segunda a sexta? Eu nem iria me importar com o barulho dos playboys. Se bobear, eu ia entrar na farra com eles. Juntar com os playboys, Cristina? Você tá doida? Pra falar a verdade, hoje em dia a bagunça da praça nem me incomoda tanto. Há uns 2 meses aconteceu uma coisa tão bonita lá embaixo. Contando, ninguém acredita. E lá vem história. Eu nem comecei e você já tá duvidando? Se não quiser ouvir, tudo bem, eu não conto.
Até parece que você aguenta. Conta logo, vai. Era sexta-feira e eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausta como sempre. O dia inteiro passando folha na máquina e ouvindo seu Nestor gritar. Certa altura do dia, chegou um cliente desesperado, implorando pelo amor de Deus que eu tirasse urgente uma cópia do livrinho que ele trazia nas mãos. O tal do livrinho tinha quase 200 páginas. Eu lembro quando isso acontecia comigo. Dava uma raiva. Pois é, daí você já sabe como é. Tive que parar a encomenda da escola para atender o cliente desesperado. Logo chegou o seu Nestor e gritou comigo porque eu parei o serviço da escola, que era serviço agendado. Então, interrompi o xerox do cliente, que assim que viu que eu estava fazendo outra coisa, começou a berrar que aquilo era uma porcaria de atendimento, que ia reclamar no Procon e que se ele quisesse, conseguia fechar aquela loja. A minha vontade, Samantha, foi responder: então manda fechar. Mas manda fechar agora mesmo para eu poder chegar mais cedo em casa. Claro que eu não falei isso. Seu Nestor veio querendo saber o que eu tinha feito para o cliente reclamar. O que eu tinha feito, Samantha? Tentei explicar que estava fazendo exatamente o que ele havia me pedido. Interrompeu o serviço do cliente para continuar a fazer as cópias da escola. Como se a explicação fosse adiantar alguma coisa. Ouvi gritos do mesmo jeito e tive que assumir uma culpa que não era minha. Foi um dia do cão. Posso imaginar. Cheguei aqui em casa às 7 horas. 7h30 eu já tinha ido dormir de tão cansada que fiquei. Eu estava tão demolida que fui dormir sem jantar. No meio da noite eu acordei. Acordei não, fui acordada. Acordada pela fome que senti, eu imagino. Não, Samantha, não era fome não. Era uma música que vinha da praça. Tão linda, e me deu a sensação de que eu já tinha ouvido aquilo, só não sabia quando nem onde. Deve ter sido em uma outra vida. Era um som tão familiar. A letra da música falava assim, ó: acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura, que fulge tão bela e branca, derramando doçura, clara chama silente ardendo o meu olhar. Está rindo de quê, Samantha? Achei engraçado, Cristina, porque você disse que já ouviu a música em outra vida. Mas eu juro que já ouvi. Parecia que eu já conhecia a música. E conhece, sua tonta. Não está lembrada? Nas aulas de literatura da Vera. Tem certeza? Tenho. Quando a gente estudou modernismo. É uma música do Villa-Lobos. Que memória a sua, hein? A gente ainda morava em Santa Bárbara. Então foi em outra vida mesmo. Bom, mas eu estava falando da música do Villa-Lobos. Uma música linda. Levantei da cama e cheguei até a janela para ver o que estava acontecendo. Era um grupo de teatro, circo, sei lá. Só sei que era tão bonito. Uma moça tocava flauta. Ela parecia uma princesa com uma coroa de flores na cabeça e um vestido verde que descia até os pés. Quem cantava era um moço lindo, parecia um artista de cinema. Na verdade, era um anjo, tinha um cabelo cacheado e estava vestido de príncipe. Era como se quisessem me acordar com aquela música. Acho que cantavam para mim. É sério, eu vi, Samantha. Eu tenho certeza que vi o moço olhando para cima enquanto cantava. Olhava para minha janela como se me visse. Um anjo. Eu sei que era difícil me ver porque a luz do quarto estava apagada, mas que ele olhava para minha janela, isso ele olhava. Olhava e cantava. Acorda, vem olhar a lua que brilha na noite escura. Querida, és linda e meiga, sente meu amor e sonha. Menina, que história! Tinha também 2 bailarinas gêmeas que dançavam tão igualzinho que parecia ser uma só. Tinha um palhaço tocando violino, um homem no monociclo e outro numa perna de pau.
Um menino soltava bolas de sabão e uma menininha jogava pétalas de rosas nas pessoas que estavam ali na praça assistindo. Então, de repente, ficou tudo escuro. Como assim? Tudo escuro, Samantha. Acabou a luz no bairro inteiro. Pela janela do meu quarto dava para ver. Até bem longe da praça, já chegando perto da avenida, estava uma escuridão só. O engraçado é que apesar da praça estar cheia de gente, ninguém gritou, ninguém fez barulho. Agora, contando a história para você, é que eu começo a pensar. Era uma gente diferente, um pessoal que eu nunca vi aqui no bairro, seres que pareciam ter saído de outro mundo. Eles não faziam barulho, não arrumavam confusão, assistiam a tudo no mais profundo silêncio. Cristina, tem certeza que você não sonhou? Tenho, Samantha, e pare de me interromper. Eu estava falando que a luz tinha acabado. Pois é, no meio do breu, as duas crianças começaram a distribuir velas para todos que estavam ali na praça. Uma menina distribuía as velas e o menino ia acendendo uma a uma. Precisava ver como a praça ficou bonita. Só as luzes das velas iluminando o escuro. Todo mundo numa quietude. Só se ouvia a flauta da princesa que tocava uma música triste, triste. Continuo achando que foi um sonho. Tenho certeza que não. Sabe por quê, Samantha? No dia seguinte, ainda tinha pétalas de rosas no chão da praça. Então, quando a moça parou de tocar, ela começou a contar uma história. Ela falava bem baixinho, mas todo mundo escutava, porque era tamanho silêncio, uma mudez em volta absoluta que dava para escutar tudo. Agora, o mais incrível, Samantha, foi a história que ela contou. Ai, Cristina, vê lá que história é essa. Até aqui eu já estou fazendo uma força danada para acreditar. Se for para duvidar de mim, eu não conto. Você vai ter que concordar comigo. Está difícil de engolir. Eu sei, mas é tudo verdade. Posso continuar? Pode. Como eu estava falando, a praça ficou escura e a princesa começou a contar. Era a história de uma moça que vivia numa cidade muito pequena. Durante a semana, trabalhava numa lojinha e aos domingos tocava flauta na missa. Não tinha grandes acontecimentos na vida dessa moça, mas ela estava sempre sorrindo de bom humor. Era como se tivesse sofrido um encanto ao nascer que fazia com que tudo que visse fosse belo e alegre. Apesar de, na realidade, o mundo da menina ser uma coisa bem feinha e sem graça. Um dia, em uma quermesse daquela cidadezinha, apareceu um homem vindo de longe que vendia bijuterias e perfumes importados. Ele contava histórias bonitas das cidades por onde havia passado e mostrava fotografias de lugares elegantes e modernos. As pessoas fizeram um círculo em sua volta e ele lhes mostrou fotos de moinhos da Holanda, de um relógio imponente que fica na Inglaterra e de uma igreja na França que mais parecia um castelo mal assombrado. Ao ver como os olhos da mocinha brilhavam, o homem lhe estendeu a foto de uma roda gigante imensa, a maior roda gigante do mundo. Fica na Inglaterra, ele falou, em Londres. A moça ficou envergonhada pensando em como eram michurucas os brinquedos do parquinho que vinham à cidade em tempos de quermesse. Samantha, essa história não tem nada de familiar para você? Olha, esse rapaz aí tá parecidíssimo com aquele vigarista que apareceu em Santa Bárbara. Um que vendia perfume falsificado e bijuteria que ele falava que eram joias. Mas continue, quero ver como é que isso termina. O homem, que ninguém sabia direito de onde veio, foi-se embora e nunca mais voltou. No entanto, depois de sua passagem, a moça nunca mais foi a mesma. Não trabalhava direito, arrumava desculpa para não ir à missa aos domingos e ficava só pensando em relógios, moinhos e rodas gigantes. Começou a achar que tudo naquela vida era muito sem graça. Que cidadezinha mais besta era aquela? Que vidinha da casa para o trabalho, do trabalho para casa
e aos domingos tocar flauta na missa. Além do mais, ela não entendia como nunca tinha percebido que o lugar onde morava era tão feio. Era como se aquele forasteiro tivesse quebrado o encanto. Então, a moça decidiu ir para uma cidade maior, conhecer o mundo das coisas grandiosas e elegantes. Ela, que nunca tinha saído de sua pequena cidade, resolveu se mudar para a capital. No ônibus, sonhava com uma vida cheia de luzes, enquanto a velha e empoeirada cidade ia ficando para trás. Tá rindo de quê, Samantha? Essa princesa tem razão. Velha e empoeirada é uma boa definição para Santa Bárbara. Não debocha, Samantha. Ainda não terminei. Quando ela foi contar sobre a chegada da moça à capital, sua voz ficou ainda mais triste e ela começou a falar ainda mais baixinho. Agora já quase não dava para entender direito o que dizia. Mas eu entendi. E ela contava que ao descer na rodoviária, o que a moça vira era muito diferente do que havia sonhado. Pessoas cansadas e sem brilho, ruas sujas e um barulho insuportável. Na capital, uma antiga amiga de escola arrumou-lhe um emprego e um quarto. Ei, essa sou eu! Já disse para não me interromper. Mas como eu dizia, a voz da princesa ia ficando mais murcha à medida que ela se aproximava do fim. Porque apesar de a moça viver em uma cidade grande, levava a mesma vidinha sem graça da cidade pequena. Casa, trabalho e dormir. Eu não conseguia acreditar. Como era possível? Ela estava contando a minha história em uma praça, uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida. Cristina, você não acha que tem trabalhado demais ultimamente? Puxa, Samantha, continua duvidando? Seu trabalho é muito estressante. Seu Nestor não para de gritar, tem muito cliente estúpido. Isso pode deixar uma pessoa com a cabeça ruim. Além do mais, você me disse que foi dormir com fome. Eu já ouvi falar de gente que tem delírios quando fica muito tempo sem comer. Tá me chamando de louca? Não, Cristina. Mas às vezes a gente pode ficar perturbada. Qualquer um pode passar por isso. Você devia procurar um médico. Que decepção, Samantha. Você ouviu tudo sem acreditar em uma palavra do que eu disse. Que coisa, hein? Tudo bem, vamos mudar de assunto. Tá bom, Cristina, eu acredito. Agora, por favor, conta o que aconteceu depois. Acha que sou louca, mas tá doida para saber o fim da história, né? Tudo bem, eu conto. Quando pensei que a história havia chegado ao fim, a princesa continuou. Porém um dia, Samantha, preste muita atenção. Porém um dia, e a voz da princesa se animou. Chegando do trabalho, a moça, que tinha ido para a capital, viu uma trupe de teatro que se apresentava na praça perto de onde ela morava. Tudo era tão lindo e verdadeiro, os palhaços, a música, a roupa dos atores. A mocinha ficou encantada. Ficou tão encantada que decidiu. No dia seguinte, bem cedinho, fez as suas malas e foi para a praça encontrar com a trupe. Os artistas ainda estavam lá. Desmontavam o cenário e guardavam as peças no caminhão. A menina subiu na boleia e foi-se embora. Ninguém nunca mais teve notícia dela. Esse final da história é a sua cara, hein, Cristina? Parece um conto de fadas. Samantha, será que você não entende? Se aquela era a minha história, então eu tinha que ir embora com eles. Eles estavam me chamando. Era o meu destino largar a vida de tirar xerox e cair na estrada com aquela trupe, de lugar em lugar, fazendo espetáculos e sendo aplaudida. Então eu pensei, não tenho mesmo nada a perder. Não vejo minha família há 2 anos. Não tenho filho, nem namorado. Além do mais, eu sei tocar flauta. Posso tocar flauta nas apresentações. De manhã cedinho, fiz as malas e desci para a praça. Eles não estavam mais lá. Nem o moço que parecia anjo, nem a princesa, nem as crianças, nem os palhaços, nem o homem da perna de pau. Nada. Só as pétalas de rosa espalhadas pelo chão.
Pensei, eles vão voltar para me buscar. Esperei. Quando dei por mim, já era quase a hora do almoço. Perdi o dia do trabalho e por pouco não perco o emprego. Que pena! Por que será que eles foram embora assim de repente, Cristina? Ah, Samantha, não sei mesmo. Eu saí tão cedinho, o céu ainda estava escuro. Não dá para entender. Mas eu sei que eles vão voltar. Sabe que eu tenho certeza de que qualquer dia desses eles voltam para me buscar? Por isso eu nem desfiz as malas. E você não pensa em ir atrás deles, Cristina? Não, melhor não. Fico aqui esperando. Um dia eles voltam. Mas enquanto isso, continuo tirando cópia para sobreviver. Fazer o quê, né, Samantha? Fim da história.